Boa noite, gente. Gente, A semana ativista, abolicionista, vegana foi uma semana bem pesada, bem cheia de acontecimentos. E mesmo que a gente tente aproveitar todos para dar mais ares à luta, criar mais força dentro da luta, e isso aconteça, mesmo assim, existem alguns pontos que tornam isso bem difícil, da natureza da própria luta, inclusive. A nossa sorte é que alguns de nós pensam de uma maneira muito coesa e a gente acha que luto pra gente é verbo. Então, eu queria deixar isso claro antes de começar a dizer a que viemos. Vou tentar ser mais direta. Hoje eu estive num evento em São Paulo, um evento vegano, muito bom, muito bonito e que reúne pessoas pessoas que simpatizam estão juntas na nossa luta. na causa, pessoas que simpatizam com a luta ou pessoas que estão veementemente dentro dela. Eu, meu marido, meus filhos, fomos fazer uma performance que normalmente nós fazemos o Pássaro, que é uma performance a respeito de liberdade dos pássaros e um não ao tráfico. E hoje nós substituímos por uma performance que fala da vaquejada. Não porque apenas é um assunto muito atual, mas sobretudo porque ele urge, porque nós precisamos estar atentos o tempo todo para que o nosso trabalho não seja descredibilizado como uma brincadeira. Nós não estamos brincando porque não se brinca com vidas. E eu confesso que eu voltei um tanto abatida, porque a minha mente ela está presente 24 horas em todos os acontecimentos dentro da causa. Porque nós lutamos por vida. E quem luta por vidas, da maneira como nós lutamos, acreditando que todas elas são igualmente importantes, não tem espaço para fazer rodízio de importâncias. Nós colocamos tudo dentro do mesmo coração, da mesma alma, da mesma mente, e gostaríamos de colocar tudo dentro da mesma ação. E essa semana nós tivemos que lutar com muita força, com muita garra, porque existiram alguns acontecimentos simultâneos e nós não podemos deixar nenhum de lado para socorrer o outro. Então, ir para Brasília para lutar contra um desmando gigantesco com o coração cheio de diligência, entendendo que as chinchilas continuam morrendo, entendendo que os animais nos laboratórios continuam morrendo, entendendo que nós somos atropelados por uma política normalmente muito suja, muito desarticuladora de todo o progresso e evolução de ordem mental, das ordens mais importantes. Entendendo Então, que ainda há sofrimento entre os animais em geral, que as pessoas ainda mesmo sabendo, tendo a consciência de que isso não é certo, as pessoas ainda continuam fazendo, então nós temos que lutar e, não tá muito fácil. É isso que o Diego disse. A questão é que as pessoas, mesmo sabendo, elas continuam perpetuando isso como se estivessem ligadas num automático e a gente precisa estar muito junto para conseguir colocar força nisso. Então, teve a questão da vaquejada, só que também teve o tombamento de uma carreta de bovinos em Bauru e teve um caso mais pungente para nós, que é grave. o que está no link na descrição desse vídeo. 60 bois foram abandonados, descartados há alguns dias num terreno em Santa Catarina, São José, Forquilhas. E esses bois eles começaram a definhar porque eles foram abandonados pela indústria da carne. E eles foram abandonados à própria sorte, porque para quem cuidava deles, eles eram só um produto. Quando esse produto deixou de ser importante para eles,
não importa mais nada, porque quando se trata assim, como nas vaquejadas, se trata os bois como sendo um produto, ele é cuidado enquanto ele é importante. Se ele quebrar a pata, se ele se ferir, ou se ele passa fome, ou se ele, enfim, se ele não servir, ele é descartado como um lixo qualquer. E esses bois foram descartados no terreno. Pode deixar. Pode. Eles foram descartados num terreno sem comida, sem água, e começaram a definhar até que os ativistas encontraram. E aí se comunicaram e pediram socorro, pediram ajuda. Mas essa ajuda ela veio de uma maneira muito insuficiente. E hoje eu senti uma dor muito grande quando eu fui fazer a performance e vi as pessoas todas... elas estavam no mesmo lugar, mas elas não estavam juntas. E é isso que a gente veio falar aqui hoje nesse vídeo. É a sensação de que todo mundo, mesmo os que estão na mesma guerra, que estão na mesma luta, na mesma causa, elas estão individualmente. Porque no veganismo, na verdade, muitas pessoas acham que por você criar um hábito mais ético por um lado e você começar uma questão de dieta, mas por amor, as pessoas acabam levando isso pelo lado egocêntrico e a gente acaba se afastando. E na verdade, essa luta a gente não pode se afastar, a gente tem que ficar mais junto do que a gente sempre esteve, porque a gente não está sozinho aqui e muitos animais estão sofrendo e os únicos que podem protegê-los somos nós. E saber que está sendo formado em grupinhos como no Divergente é algo que você fica tipo... Como é que isso é possível? Porque... O Diego fala a linguagem atual, a linguagem das crianças. E ele mencionou o Divergente. Eu não sei se as pessoas assistiram, mas assim, em resumo, é um filme que fala de um pós-apocalíptico e aí eles separaram em facções para reorganizar a sociedade. E separaram por habilidades. E é por isso... Eu gostei muito que você fez essa colocação, porque eu acho que vai me ajudar bastante. Separar por habilidade não nos une, pelo contrário, nos separa. E é isso que eu tenho dito todos esses dias. A minha habilidade como artista, a habilidade do meu amigo o Eduardo Pacheco, parceiro da luta, como advogado, ou da doutora Cláudia Ohana, Fernanda De Luca como médicas, elas são importantes se nós estivermos juntos. Mas se nós estivermos separados, elas não servem de nada, porque nós vamos lutar sozinhos e nós não vamos conseguir nada, porque nenhum de nós consegue mudar, transformar uma coisa tão grave, tão horrível, com uma habilidade. Então, no filme Divergente acontece isso, uns são bons, uns são capazes da generosidade, outros são capazes da estratégia, outros são capazes da força, outros são capazes da intelectualidade, outros são capazes da justiça, mas eles se separaram. Eles acabam fazendo menos do que eles fariam juntos, bem menos. E é o que a gente está fazendo agora, porque na verdade a gente não está fazendo nada, porque, como eu disse, a gente é o único jeito de tirar os animais desse círculo de sofrimento, e a gente ficando separado, a gente não vai conseguir. Na verdade, a gente vai fazer o contrário. A gente vai, na verdade, piorar as coisas. Porque quando a gente fica separado em grupos, quando a gente não se entende, a gente não se junta, uns acabam fazendo pior para cada um, e aí isso acaba... porque a gente se separa. Os que vão a eventos, os que vão a manifestos, os que fazem textos, os que fazem arte, os que fazem... Mas assim, se a gente não estiver junto, então não adiantou de nada, porque a gente vai fazer uma versão do mesmo que a gente já tem. Os bois foram encontrados num estado deplorável, eles precisam de ajuda, os ativistas precisaram montar acampamento para socorrer esses bois, porque além do horror, do terror que aconteceu no abandono deles, aconteceram saques. Os saqueadores encostaram caminhões lá para levar os bois para matar. Para nós, ativistas, colocar um boi dentro, por mais debilitado que ele esteja, colocar um boi dentro de um caminhão é um trabalho muito grande. Por quê? Porque
coloca o boi dentro do caminhão com cuidado para não machucá-lo, para não estressá-lo, levando em consideração que ele é uma vida e, além de ser uma vida, ele é um símbolo da nossa continuidade, da nossa persistência, da nossa coragem. Generosidade. Se os saqueadores encostam lá, eles puxam o boi pelas pernas, não importa, se morrer ali mesmo, eles pegam o morto, eles querem comer a carne. É uma coisa tão aterradora para nós, tão aterradora, que assim, a única maneira de frear essa loucura é conscientizando, mas a gente precisa estar unido. Santa Catarina é um estado considerado dos mais veganos do Brasil. Estado que já tem uma consciência, que já despertou muita gente, que as pessoas já sabem, já entenderam. Onde estão essas pessoas que foram solicitadas? Vem para cá, põe a mão na massa. Infelizmente eu não pude ir por conta de vários acontecimentos, porque para eu sair do meu santuário de animais aqui, eu preciso me organizar muito, tem todas as despesas de locomoção e a gente precisa fazer um cálculo de justiça para não cobrir um e descobrir o outro. Mas é desesperador ver que nós estamos tão separados. Onde estamos falhando? Onde nós poderíamos tocar? Eu gostaria de saber, porque qualquer coisa que me pedissem, qualquer coisa que me dissessem, me sugerissem, Nana, é por ali ou é por aqui, eu faria com toda a força da alma. Mas eu não estou entendendo onde é que a gente está falhando. E o único problema, assim, como a minha mãe disse, a gente tem que se programar muito, a gente não tem como ir em todos. E algumas pessoas usam isso a favor do seu próprio ego, da sua própria preguiça, porque eu estou aqui, eu tenho os meus animais, eu não consigo ajudar. Mas não é porque você está em um outro estado que você não possa ajudar. Por exemplo, aqui a gente mesmo estando longe dos bois lá, onde precisa, a gente tenta dar reforço com eles, a gente faz contatos, a gente cuida do que a gente pode, não é uma desculpa para, se eles estão lá, então deixa eles cuidarem. Eu tenho que me preocupar também, porque quando eu entrei no veganismo, eu entrei nessa parte de ética, a gente tem que fazer o nosso máximo, porque se você se comprometeu com algo, você tem que ir até o final. E os animais, eles não são objetos, eles são vidas, e é mais um motivo para a gente ir até o final com a nossa luta, para a gente se ajudar. Porque com essa divisão e com o nosso próprio ego, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai passar centenas e centenas de anos lutando e não vai mudar nada. E me preocupa a gente ficar oscilando, porque ao invés da gente mostrar força, a gente acaba deixando transbordar a fraqueza, ou a fragilidade, ou a dor. E eu me desculpo, inclusive, por estar tão emocionada, mas é porque realmente eu acho que eu estou num limite de forças hoje. Foram dias muito, muito intensos de luta, de purificação, de obstáculos, e aí a gente acaba oscilando um pouco. Eu me desculpo por não estar nesse momento com a fleuma que seria importante, e é por isso que eu tenho tanta dificuldade em assumir qualquer tendência ou pedido de liderança, porque eu não acredito nisso, eu não acredito. Eu acredito numa força de coesão, eu acredito numa força de união horizontal, onde nós ficamos lado a lado, não acima ou à frente. E parece que às vezes a gente se abate um pouco. Então, nós disponibilizamos conta para pedir ajuda, para pedir doação. Os bois estão num estado deplorável. Eu deixei o link e vou colocar o link de novo nos comentários daqui a pouco. Eu pedi para as pessoas mobilizem-se, façam doações. Os bois precisam comer, eles estão morrendo de dor. E aí eles falam assim, mas todo dia morrem bois, toda hora morre boi, todo segundo morre boi. É verdade, mas são bois que a gente não teve a oportunidade de resgatar, mas esses nós temos.
Como é que a gente vai demonstrar que a gente está realmente unido, coeso, que a gente tem um propósito, que a gente tem força, que a gente tem diligência, se nas oportunidades que a gente tem de fazer isso efetivamente, a gente fica parado ou fica paralisado? Cobre, por favor. Tem que botar bem pra... Entende isso? E eu acho que a gente precisa ter uma força que seja constante, que seja continuada. É muito difícil a gente pensar que a gente fica nesses loopings que alterna emoção, histeria e apatia. A apatia para nós, ela já não é mais cabível. Por mais que a gente tenha, sim, um espaço para tolerância, para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão em transição, fazendo seus esforços, todos os esforços são considerados. Hoje nós não podemos nos dar ao luxo de fazer triagens puristas, onde algumas pessoas são acolhidas dentro da causa porque tem uma força hercúlea, enquanto os outros são rechaçados porque tem uma falha, uma fenda, uma dificuldade, uma fragilidade. Nós não podemos nos dar ao luxo de escolher só os espartanos. Nós podemos acolher todos, mas quem já fez a conexão, quem já entendeu, por favor, façam mais, façam inteiro, sejam persistentes, se façam presentes e se façam vivos. Eu estive no evento hoje, no Zenfest, e fazendo a performance junto com as crianças de uma vaca que estava sendo explorada numa vaquejada, um sol super forte, meu marido tocando lá em cima, quer dizer, a gente deu os veículos para que as pessoas pudessem desfrutar desse momento, que é um momento de conscientização. Eu senti uma apatia muito grande de todo mundo, mas não era em relação a nós. Veja bem, eu jamais pediria uma atenção para o nosso trabalho. Eu sou atriz, tive companhia de teatro e por muito tempo eu tinha tantos trabalhos em finais de semana que eu não conseguia dar conta. Eram 3, 4 apresentações por final de semana. E naquele momento, como era um trabalho meramente... se tinha muito público, pouco público, o público interagindo ou não, isso não era uma coisa determinante para o meu trabalho, porque eu ia entregar um trabalho. Mas isso que a gente faz, isso não, o fator determinante não é o fato do cumprimento da minha performance, até porque acho que o que a gente menos quer é performar. Nós queremos, de fato, estar presentes, conscientizar, estar próximos, unir pessoas, conectar pessoas, para que as ações sejam efetivas. É claro que a gente se emociona, é claro que a gente fica confuso, mas olhar a imagem daqueles boizinhos cadavéricos, à mercê da generosidade e da compaixão de alguém, e quando se percebe que esse alguém está em número diminuto, a ponto de não dar conta de fazer o que se propôs a fazer, mas porque está sozinho. Quando eu tenho falado exaustivamente do quanto é importante que nós estejamos juntos, unidos e não organizados verticalmente, eu tenho dito porque na hora de levantar um boi morrendo para socorrer, por mais que alguém seja fantástico, por mais que alguém tenha força, por mais que alguém seja habilidoso, essa pessoa jamais vai conseguir levantar esse boi sozinho. É importante a força unida, é importante que a gente esteja junto. A minha força de artista, ou a força de um médico, ou de um engenheiro, ou de um advogado, pode ser a melhor possível, mas ela sozinha ela não vai levantar sequer um bezerro. Então, é por isso que eu queria que as pessoas se unissem, ficassem ligadas nas mensagens. Olha, eu não posso depositar muito, eu me dividi e os recursos que eu tenho hoje, materiais, eles são insuficientes para eu conseguir fazer um depósito expressivo, mas aquela energia de depositar R$30, R$20, é a energia que compreende a importância da união, porque levantar o boi e não conseguir alimentá-lo também não adianta. Nós precisamos de tudo. O que adianta é tudo. É estar junto, é entender que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou repetir. É verdade que morre boi o tempo todo. É verdade que morrem bois a cada segundo. Não só bois, frangos, patos, todos os animais. Mas
esses bois que morrem, que estão nos matadouros, nós não temos a oportunidade de salvar. A oportunidade que nós temos é se manter no ativismo, é se manter falando, é se manter conectando pessoas. Mas estes bois de forquilhas, nós temos a oportunidade de cuidar. Nós temos a oportunidade de salvar. Então, é aí que a gente demonstra se é possível, porque os especistas gostam de não assumir que são insensíveis ou não assumir que realmente estão num estado de insensibilidade, e eles tentam nos desarticular, eles tentam nos fazer colocar xeque-mate, e eles falam, mas se libertar os bois, o que vocês vão fazer? E a gente tem que poder devolver a pergunta para eles, o que vocês vão fazer quando os bois estiverem libertos? Porque o que nós podemos fazer, nós fazemos. Olha o exemplo dos bois de forquilhas, nós fizemos. Mas se a gente, na hora que tem a oportunidade de salvar meia dúzia de bois, a gente não tem força para isso? A gente põe as nossas diferenças na frente, a gente põe o nosso ego na frente e a gente não vai fazer nada. Porque a maioria dos veganos, quando põe o ego na frente, começa a só se importar com ele mesmo, com a alimentação, e na verdade com a luta animal ele não se preocupa, ele fica na fila para comprar um coxinha de jaca e mais nada. E aí a gente, na hora de ajudar ajudar as pessoas que estão do nosso lado, salvar os animais que a gente pode, a gente põe as diferenças do divergente na frente. E a gente não está aqui para criticar quem vai para os eventos, muito pelo contrário, sustentar esses eventos acontecendo também é muito importante. Eu repito, é muito importante, porque esses eventos, eles sustentam uma expressão do veganismo diante do comércio e da indústria. Essas pessoas, esses parceiros que fazem as coxinhas, que fazem as comidas alternativas, que produzem, que vão lá vender, eles precisam sim da nossa participação, porque se eles não tiverem a nossa participação, o mercado da carne, a indústria da carne, do leite, do ovo, a indústria da exploração animal, ela vai sempre estar à frente. Então, nós não estamos aqui para criticar quem prestigia os eventos veganos com suas presenças e com os seus poderes aquisitivos. Nós estamos só pedindo para a gente conseguir equilibrar essa balança, para a gente não deixar a mente desequilibrar a balança, para a gente não deixar que a nossa mente vá para o problema inicial, para o ponto de partida. Então, nós vamos para os eventos. Hoje encontrei Eduardo Anandadeva lá, encontrei a Beatriz Silva do Bendita Adoção, que estava em Brasília e que foi lá. Então, a gente também estava lá, porque a gente foi lá fazer performance, a gente foi prestigiar também os amigos, a gente ficou ligado na marcha que houve lá no protesto que houve lá na Paulista. Então, o que a gente está pedindo não é para diminuir. Nós não estamos criticando as pessoas que frequentam os eventos. Nós estamos pedindo para as mesmas pessoas que já frequentam os eventos, porque já tem ideia do que já fez a conexão, estarem presentes e em ação efetiva num momento tão crítico, para que os próprios ativistas que estão atuando não se sintam sobrecarregados ao limite de entrar na exaustão. E em entrando em exaustão, acabar por dar uma mensagem, um código equivocado. Porque se a gente leva os ativistas à exaustão, sobrecarregando em meia dúzia uma força que poderia estar distribuída em todo o nosso grupo, que é imenso, nós somos muitos. O que vai acontecer é que esses ativistas sobrecarregados vão acabar entrando num limite de exaustão e vão acabar gritando, esbravejando e externando uma emoção que vai contra. E isso eu digo porque nós precisamos estar, inclusive, muito preparados para quando o mercado estiver falindo, e ele vai falir, o mercado e a indústria da carne vai falir muito logo. Quando eles começarem a entrar em falência, isso que aconteceu com esses bois vai ser uma rotina. Isso vai acontecer aos milhares. Imagine quando, porque essa pessoa, esse sujeito que descartou esses boizinhos, alegou que não estava mais dando lucro para ele, então ele abandonou o gado. Olha o tamanho da insensibilidade, mas isso, gente, é a
ponta do iceberg. Esse mercado vai começar a falir já. Quando as pessoas, à medida que essas crianças vão tomando consciência e vão dizendo não para alguns vão estar preparados para mudar de ramo. Alguns vão ter preparo e fazer a conexão, porque dono de frigorífico também é gente, e ele também pode entrar em conexão com o veganismo. Se ele fizer a conexão, ele faz a transição. Como nós fizemos com a nossa saúde. Ninguém, para se tornar vegano, parou de comer. A gente fez uma transição de substituição. Eu alimento o meu filho, eu oriento a alimentação do meu filho, porque é ele que se alimenta. Às vezes até prepara a própria comida. Quando a gente faz essa orientação, a gente fez numa transição. A gente não parou de comer para ficar até se tornar vegano. E é isso que vai acontecer com a indústria da carne. Alguns donos de frigoríficos, alguns donos de fazendas de boi vão fazer essa conexão. E se eles fizerem a conexão de uma maneira benigna, orientada por nós, apoiada por nós que já somos ativistas, que já temos os caminhos das pedras, eles podem fazer essa transição de uma maneira boa, substituindo a criação de gado por plantação, por agricultura, e eles vão cuidar dos bois. Mas aqueles que não tiverem que ficarem loucos, ensandecidos porque perderam dinheiro, porque só pensavam em dinheiro o tempo todo e não fizeram a conexão, eles vão atirar boi para todo lado. Vai ser uma constante a gente encontrar boiada perdida, morrendo. E aí? A gente não vai ter preparo? Onde vai estar todo esse nosso discurso? Onde vai parar todo o nosso discurso de apoio, de ética? A gente vai ficar assistindo os bois definharem e morrerem de fome? Esse é a nossa proposta? Essa é a nossa proposta? Não, não é. Essa não é a nossa proposta. Por isso que a conscientização é uma coisa que precisa correr no paralelo aos manifestos, precisa correr paralelo aos eventos e a tudo que nós criamos. Porque nós vamos precisar dos criadores de bois. Nós vamos precisar que eles despertem. Quem vai despertar essas pessoas? A gente vai conseguir despertar essas pessoas assim? Chorando, desesperado e gritando, por favor, me ajuda a comprar sal para os boizinhos que estão morrendo? Não. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos ter a cabeça fria, a gente precisa estar com todas as propostas à mão para poder conscientizar. Podem anotar o que eu estou dizendo. Nós, em muito breve, nós vamos assistir esse momento ainda. Talvez eu não viva para assistir a libertação dos animais como a gente propõe, como a gente acredita que seja necessária, como a gente acredita que seja adequada. Mas a gente vai viver para ver a indústria da carne desmoronando. O que a gente não pode é acreditar que o desmoronar da indústria da carne está alheio ao desmoronar da vida desses seres que a gente tenta salvar. Quando a gente começar a caminhar no interior e enxergar boiadas e mais boiadas definhando nos pastos, a gente vai perceber que a gente precisava ter se preparado. E a hora de se preparar é agora. E a melhor preparação que a gente faz é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso. Mão dada. E junto, horizontal, lado a lado. Não é a gente se dividindo em facções, os que sabem cuidar de bois, os que cuidam de cachorros, os que cuidam de gato. Isso continua sendo especismo. Isso continua sendo mais do mesmo. E não é isso que nós estamos buscando. Eu estou com muita dificuldade de, no meio de toda essa turbulência, interagir com os parceiros que estão, nesse momento, se manifestando no vídeo. E eu peço para amparar o outro, responder o outro, porque depois eu consigo interagir também. O que eu queria chamar mais atenção era para esse pedido nesse momento, que não é apenas um pedido para socorrer os bois de forquilhas, mas é além de um pedido para socorrer os bois de forquilhas, é um pedido de união e de presença contínua, de presença forte, contínua com quem está aqui ou do outro lado do mundo, porque afinal de contas nós cuidamos de focas que a gente nunca vai ver, de baleias que a gente nunca vai tocar. Nós cuidamos de todos os seres, de todos os animais. A nossa proposta é essa. Nós não estamos preocupados com o nosso bichinho, com o bichinho que está no nosso santuário, na nossa cidade ou perto da gente. Nós estamos preocupados com todos os animais.
Então, se os bois estão em Forquilhas e a gente está em São Paulo ou a gente está em Minas, isso não faz nenhuma diferença, porque o que nos une tem que ser maior do que qualquer distância geográfica. A nossa proposta é uma proposta de ética, de prática intensa. Nós não podemos esquecer que enquanto a gente está lutando por uma coisa, a gente está simultaneamente lutando por todas as outras. Se ontem e antes de ontem a gente parou para discutir assuntos adjacentes, é porque esses assuntos adjacentes, eles fazem parte dessa engrenagem. A conscientização de que a gente precisa educar filhos para não cuspir em boca de gato depois da desculpa esfarrapada. A conscientização de que nós precisamos educar os nossos parceiros, os nossos amigos, porque isso também é um ato de generosidade. Eu não estou aqui para ditar nada do que ninguém deve fazer. Eu me nego a ficar nesse lugar. Eu me nego de verdade. Eu não assumo nenhum tipo de liderança. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando que nós, através de cada um com a sua habilidade, consigamos ser unos, assim como os órgãos do nosso corpo são. Eu já fiz essa metáfora, faço questão de fazer várias vezes. O nosso coração não tenta ser mais importante do que o nosso pulmão. O nosso rim não briga com o nosso estômago e assim por diante. Eu só estou pedindo que nós tenhamos a consciência de que estamos juntos e presentes o tempo todo em tudo que a gente fizer. Nós estamos crescendo. O veganismo está sendo um expoente muito maior nesse momento. Nós temos vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo, e embora isso turve um pouco as nossas emoções e a nossa visão, isso é muito benigno, porque nós estamos tendo a oportunidade de cuidar. Quando tombou o caminhão de porcas no Rodoanel, as pessoas se mobilizaram e entraram em contato com uma verdade que elas tiveram tanta dificuldade de entrar em outros momentos. Aquilo mobilizou o coração de muita gente, a mente de muita gente. E essas pessoas pediram para se tornar veganas, elas pediram para que a gente orientasse. Muitos veganos despertaram naquele momento. Assim como agora nós estamos tendo oportunidade de despertar e de ajudar no despertar das outras pessoas através dessas situações críticas e dolorosas. Elas são um mal horrível que nós podemos transformar em algo significativo. É isso mais o que eu queria dizer. E participar determina o quanto nós estamos abastecidos de fôlego para seguir a luta. Podem ter certeza do que eu estou falando. Muito em breve nós vamos lidar com um mercado destruído. O mercado da carne, o mercado da exploração, ele vai falir. E muitos, infelizmente, dessas pessoas que hoje estão envolvidas com a exploração, eles vão sentir raiva, eles vão sentir ódio de nós, inclusive. E o que eles vão querer fazer é nos desestabilizar, esfregando na nossa cara a dor dos animais que nós tensionamos salvar. Nós não podemos ceder. É nesse momento que o bem-estarismo, que é uma hipocrisia muito grande, vai tentar aflorar. Porque eles vão falar: o que você prefere? Que a gente mate o animal com um tiro, degolado? Ou você vai preferir assisti-lo definhando num pasto? Porque é isso que a gente vai fazer. E se a gente não estiver muito preparado para dizer não, a gente não vai precisar de nenhuma das duas coisas. Nós somos capazes, nós já nos organizamos, nós já articulamos estratégias para que isso não aconteça. Nós vamos ter que assistir esse holocausto, mais uma vez. Eu acho lamentável que nós precisemos ser tocados por holocaustos para nos comover, porque a gente não consegue salvar antes, porque a gente não é capaz de doar antes, de renunciar antes, de ser testemunha de holocaustos. Seria muito importante que a gente conseguisse fazer isso. Porque a gente precisa assistir cenas terríveis para conseguir se mobilizar. É importante que a gente esteja unido. Eu queria muito que todo mundo que pudesse, se eu pudesse, se alguém me disser: olha, fica a noite inteira repetindo a mesma coisa, para que aquelas pessoas que não puderam assistir, assistam agora. Eu fico. Eu queria entender onde é que eu estou ainda cometendo algumas falhas que eu considero
muito importantes, porque eu tenho a impressão que eu só estou conseguindo falar com quem já despertou. Eu tenho a impressão que a minha voz só está alcançando aqueles que já têm o coração tocado, a alma tocada, a mente tocada. Eu não estou conseguindo falar com as pessoas que estão distantes. Talvez eu não tenha me expressado ainda de uma maneira eloquente. Eu vou tentar mais. E eu aceito todas as sugestões, elas são todas bem-vindas. Quem puder me dizer, me dar alguma sugestão, o que é que eu podia fazer mais para falar com as pessoas que ainda não foram tocadas, eu vou receber como um imenso presente, porque essa é a única intenção que eu tenho. De verdade, eu vivo para isso e a minha família se coloca à disposição o tempo todo para essa luta. A gente está junto. Eu acho que eu vou encerrar, mas eu continuo aqui e quem quiser falar comigo pode falar, pode chamar, pode mandar mensagem. Se precisar voltar, a gente volta, porque a gente está presente o tempo todo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Animal sente.